Olá! Hoje a gente mergulha numa daquelas histórias atemporais, sabe? Sobre caráter, sobre escolhas e sobre as consequências que vêm com elas. É um conto sobre duas pessoas que, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto, construíram mundos completamente diferentes a partir de suas decisões. E essa frase, olha, ela é o nosso ponto de partida. Vamos pensar um pouco nisso. Não se trata do espaço físico, mas da atmosfera que uma pessoa cria ao seu redor. É como um rastro invisível, um reflexo direto de quem ela é por dentro. E é justamente aqui que a história se desenrola. Em dois corações que pulsavam em ritmos totalmente opostos, mesmo compartilhando, em tese, a mesma vida. De um lado, a casa de Abigail tinha cheiro de paz. Do outro, a de Nabal cheirava a caos. E essa diferença, veja bem, não tinha nada a ver com decoração ou luxo. Era um reflexo direto da essência de cada um deles. Então, vamos conhecer primeiro a nossa protagonista, Abigail. Ela tinha uma força silenciosa, sabe? Era uma daquelas presenças que, sem fazer barulho, conseguem colocar tudo no lugar. Sua influência era uma demonstração de uma liderança sutil, uma liderança que é sentida e não anunciada. E o que definia essa mulher? Bom, eram qualidades que hoje a gente chamaria de pura inteligência emocional. Olhos atentos para perceber o perigo antes que ele chegasse, uma alma firme que não se abalava na crise, uma sabedoria que não precisava de palco para brilhar, e talvez o mais importante, uma coragem que se mostrava na ação e não em palavras altas. E aí, em total oposição à calma e à percepção de Abigail, a gente encontra a turbulência do marido dela. Nabal, esse era o nome dele. Um homem que por fora tinha tudo que o mundo parece valorizar, né? Riqueza, poder, influência, mas por dentro existia um vazio enorme. Um paradoxo vivo de alguém materialmente rico e emocionalmente miserável. E aqui tem um ponto-chave para a gente entender essa história. A tolice de Nabal não era falta de intelecto, não era burrice. A insensatez dele vinha de outro lugar, do ego, do orgulho, da total incapacidade de enxergar além do próprio umbigo. Pois é, e agora a gente vai ver como essa insensatez toda acendeu o estopim de um conflito que quase terminou em tragédia. Para entender o cenário, Davi, que na época era um líder meio fugitivo, e seus homens, ao passarem pelas terras de Nabal, agiram como uma muralha. Protegeram seus bens, seus rebanhos. Foi um ato de boa vontade não solicitado. Em troca, eles fizeram um pedido simples: um pouco de comida, um gesto de gratidão. E olha só a velocidade dos acontecimentos. É uma escada de eventos. Davi protege, Davi pede, Nabal ofende e, claro, Davi se enfurece. A coisa toda saiu do controle numa velocidade impressionante. A resposta de Nabal não foi um simples não, foi muito pior. Foi um ataque direto à honra de Davi. Ele debochou, humilhou os mensageiros e insultou o líder deles. E para um guerreiro como Davi, a honra ferida doía muito mais do que a fome, né? Ali, o pavio foi aceso. Mas é aquilo, onde a insensatez bota fogo, a sabedoria pode trazer a água. E essa parte da história é uma verdadeira aula de como apagar um incêndio sob alta pressão. Quando um servo contou para Abigail o desastre que estava prestes a acontecer, a reação dela foi pá, imediata. Ela não paralisou, não hesitou. Ela agiu antes mesmo que o medo pudesse se instalar. Isso sim é a marca da verdadeira liderança na hora da crise. E a liderança dela se mostrou exatamente nisso, nessas ações rápidas e diretas. Ela não foi pedir permissão para o marido, não ficou esperando um consenso. Ela avaliou a situação, juntou o que precisava e foi pessoalmente ao encontro da ameaça para tentar trazer a paz. A cena do encontro dos dois deve ter sido de uma tensão absurda. Davi não estava só zangado, ele vinha com uma fúria justiceira, com a espada já na alma, pronto para apagar Nabal e toda a sua casa da história. E aí vem um momento genial de Abigail. Ela não tenta defender as ações do marido, pelo contrário. Com uma sabedoria imensa, ela separa o homem da sua tolice. Ao dizer "a insensatez anda com ele", ela valida a raiva de Davi, mas a redireciona para o verdadeiro culpado, a insensatez em si, e não a pessoa. E com isso, a fúria de Davi se desfez. E depois disso? Bom, vamos ver o que aconteceu, os dois destinos completamente diferentes que nasceram dessa única crise. O fim para Nabal foi rápido e dramático. Quando ele percebeu a catástrofe que a arrogância dele quase causou, seu corpo simplesmente desligou, o coração dele diz história com o relô. 10 dias depois, ele estava morto.
E essa comparação aqui resume tudo, né? De um lado, Abigail, honrada, reconhecida como salvadora e eternizada como um símbolo de sabedoria. Do outro, Nabal, um sinônimo de tolice cuja vida serve apenas como um aviso. 2. De um único acontecimento nasceram dois legados. Um foi forjado pela sabedoria e o outro pela insensatez. O resultado de cada escolha não poderia ser mais diferente. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição que fica dessa narrativa tão poderosa? A reflexão final da história é esta: o nome com que se nasce é um acaso, mas o nome que se deixa para trás, aquele que fica associado ao caráter e às ações de uma pessoa, essa é uma escolha inteiramente pessoal. E a análise termina com essa pergunta provocativa que fica no ar, convidando à reflexão. Qual nome o mundo vai lembrar? A história de Abigail e Nabal mostra que cada ação, grande ou pequena, está escrevendo o nome pelo qual uma pessoa será lembrada.